Oi, pessoal, como estão? Eu estou feliz. Segunda parte de eletrocardiograma. Gostaram muitas pessoas. Os meus alunos também deram um feedback bom, falaram que o vídeo ficou legal. Agradeço muito. Então, vamos começar com a segunda parte, né? Eletrocardiograma. Lembram que eu falei para vocês que é importante saber como funcionam os eletrodos? Se você ainda não viu aquele vídeo, eu aconselho que você vá lá, olhe aquele vídeo. Vou deixar os cards aqui. Eu ainda não me acostumo, mas eu vou deixar bem aqui. Ok? Tá bom? Por quê? Eu falei, é importante lembrar justamente como os eletrodos funcionam em base ao vetor elétrico. Eu expliquei que o vetor elétrico não se mexe e os eletrodos produzem uma derivada. Isso é importantíssimo para poder entender o que eu vou falar hoje. Vamos dar uma olhadinha antes de só um pedacinho para vocês conseguir refrescar essa partezinha aqui. Então, falamos que esse aqui era o nosso coração de 4 células e que ele conseguia se mexer, né? Aí ele conseguia se mexer, despolarizava, lembra que começava a despolarizar e ele se mexia de lá para cá, de lá para cá, né? Como um coração. Entenderam? Ok. Isso gerava um vetor elétrico. Ele tem direção, ele tem sentido, então é um vetor, ok? E a gente colocava os nossos eletrodos desse jeito e se ele era paralelo, dava uma imagem positiva. E assim por diante. Essa é só para vocês, mais ou menos, lembrar como que estava no outro vídeo, ok? Já que vocês refrescaram a cabeça, vamos passar para o que realmente interessa? Hoje a gente vai ver já esses eletrodos no coração. Vamos comparar já no coração. Vamos deixar de brincar com coração de 4 células, vamos no coração mesmo, né? Vamos lá. Isso daí vocês já viram no primeiro ano, que é o eixo do coração. Justamente, se vocês perceberem, o único órgão que a gente estuda o eixo é o coração. Justamente porque o eixo físico, o eixo anatômico que a gente usa, é o mesmo eixo que usa o eixo elétrico. E vamos fazer junto. Vamos unir, porque aqui ele é plano, você está vendo ali plano. Mas você precisa ver desde o ponto de vista 3D. Vamos fazer junto. Pega uma caneta, coloca a caneta a parte da base da caneta para cima e aponta para baixo, ok? E vamos fazer junto e eu vou mostrar como a gente vai traduzir essas imagens. Aí você vai conseguir ver como está o eixo do coração no corpo humano. Legal? Vamos lá? Agora, se você colocar assim, então, primeiro, de cima para baixo, como está agora nesse momento. Depois, de trás para frente. E depois, como está aqui, de direita para esquerda. O eixo do coração está nessa posição. Repita isso com uma caneta na sua casa, porque a gente vai usar justamente isso hoje. Porque a gente tem o que seriam as derivadas frontais, que são V1, V2, V3, e AVR, AVL e AVF. Tá? Vamos ver isso como esses eletrodos leem esse eixo, porque esse é o real, é esse que a gente vai usar no hospital com os pacientes, ok? Vamos ver esse, como eles leem. E primeiro a gente vê essa imagem aqui. Eu sempre falo, não é mentira, é assim, mas eu sempre falo, é a grande mentira da medicina, porque você pega, vê essa imagem e acha que o eletrocardiograma é isso, mas na verdade ela é uma representação das ondas elétricas do coração. Só que, dependendo de onde está o eletrodo, isso daqui vai mudar. Você acaba a aula de eletrocardiograma em fisiologia, você vai na sua casa, pega um eletrocardiograma e decepciona, porque não são assim, né? Hoje vamos ver por que isso. Vamos ver no coração já. Vamos separar o primeiro, o segundo ano e vamos já para o terceiro, quarto ano, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem o que seria a onda P. A onda P, ela sai do nódulo sinusal. Depois, ela é a despolarização auricular. Temos a onda QRS, que é a despolarização ventricular. E temos a onda T, que é a repolarização ventricular. E vocês perceberam, está faltando uma coisa, né? Alguém faltou, porque está a despolarização ventricular, está a
repolarização ventricular. Falta a repolarização auricular. E por quê? Na verdade, se a gente olhar, teria que ser assim. A onda P, que seria a despolarização auricular. Depois teríamos uma onda que a gente não dá nome, porque a gente não vê ele, né? Seria a repolarização auricular. Mas por que a gente não vê ele? Porque no mesmo momento está sendo a despolarização ventricular, que tem mais músculo, pelo fato que vai dar mais eletricidade, ele faz uma sombra elétrica. Por causa de que ele é mais potente, a gente não consegue ver. Naquele exato momento, ele está despolarizando, a gente não vê por causa disso. Ok? Aí você já respondeu essa pergunta. Geralmente, isso daí perguntam na prova. Anota. Vamos lá? Vamos continuar. Vamos ver como esse desenho vai mudar. E, na verdade, é importante. A onda QRS é praticamente o que a gente usa para poder se guiar no eletrocardiograma. Por quê? A onda P, sim, ele é importante. Inclusive, vai ter uma aula de como ler o eletrocardiograma, né? Mas a onda P ele é igual em toda parte. Uma que outra ele é negativo, mas ela não muda muito. Mas a QRS, ela muda um monte. E ela tem muitas formas. Qual a forma que ensinam pra gente? Essa aí, que é a QRS. A onda Q é a primeira que é negativa, o livro fala, a primeira depressão negativa. A onda R é a primeira depressão positiva e a onda S é a segunda depressão negativa. Simples assim. No livro está explicado assim, do mesmo jeito que eu estou explicando para vocês. Mas não todas as imagens estão assim. Quais são as variantes da onda QRS? A primeira, a primeira é a RS. E ela pode aparecer com R maior ou S maior, ou como está aqui, que são isoelétricos. Ou pode aparecer assim, uma R pequena e uma S maior. Aqui é importante lembrar que vai estar representado, a S vai estar representado desde o ponto de vista negativo. E a S seria o ponto de vista positivo. Ou seja, toda onda que a gente vai estar olhando no eletrocardiograma, a gente vai usar a R como positivo, óbvio, ele é positivo. E a S como negativo, mas ele tem outra explicação também. Eu vou explicar agora. Depois, ele pode ser só R. Tem partes que é só R. Ou tem partes que é só negativo. Se é só negativo, sem onda R, separando um do outro, é QS. Ou pode ter QRS. Aqui eu vou explicar uma coisa. A coisa é que a gente quase não vê onda Q. E se a gente vê onda Q, talvez seja patológico. Isso daí pode ser uma cicatriz de um infarto anterior e o nosso paciente viveu para contar. Eu vou explicar isso mais para frente, mas eu quero lembrar que a maior parte das vezes vai ser assim ou assim, ok? Então é uma coisa que eu preciso que vocês entendam. Onde que a gente vai encontrar onda Q? A gente vai encontrar onda Q nas precordiais, lá em B6, já vou explicar isso. Lá em B6, B5, B4 talvez, vamos ver onda Q. Mas em outras partes quase a gente não vai ver ele. Vamos continuar? Pode ser também desse jeito, que a Q seja maior. Mas é muito difícil que a Q seja maior. Ou pode ser que tenhamos duas R. E duas R's, isso aí é patológico. Isso daí é patológico. A gente sempre faz a mnemotécnica das orelhas de coelho, não importa agora, tá? Eu só quero que vocês percebam que esses aqui são as variantes da onda QRS. É importante lembrar uma coisa. Como que funciona essa onda QRS? O que significa a onda Q? O que significa a onda R? O que significa a onda S? Onde que gera cada coisa? Vamos ver isso daí. Ele é assim, ó. Essa imagem, quando eu estava na faculdade, essa imagem já existia. E é a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, representado como eletrocardiograma. É assim que funciona. Desse jeito mesmo. Só que aqui está muito rápido mesmo. Eu sei. Vocês estão vendo, olhando. Não. Vamos fazer mais lento. Vamos fazer mais devagar. Vamos fazer devagarzinho para vocês entenderem. Primeiro, o que acontece é a
o nódulo sinusal, ele se ativa e começa a onda elétrica a se propagar na aurícula do lado direito. Aí começa a onda P. Depois, ele se propaga totalmente nas aurículas direita e esquerda e a onda P fecha. Então, lembre de uma coisa, a metade da onda P é da aurícula direita. E a outra metade da onda P é da aurícula esquerda. É fácil. Não esqueça isso. Isso daí vai ser importante quando a gente falar de patologia. Lembra? A metade da onda P é de uma aurícula e a outra metade é da outra. Vamos lá, vamos continuar. Aí o que acontece? Ele chega, essa onda elétrica chegaria ao nódulo auriculoventricular. E aí ele vai pelo ramo direito e esquerdo. Nesse ponto, nesse trajetinho aqui, esse pequeno trajeto, ele fala que tem, o livro explica desse jeito e eu vou mostrar uma coisa. Ele fala que tem pequenas expansões transversais no septo, no começo do septo. E essa parte do coração é o septo, a parede interventricular. E ele tem transversais, ele tem expansões transversais da eletricidade. Esse pontinho aqui é a onda aqui. É por isso que ele dura tão pouco que às vezes nem registra. Esse é o porquê a onda aqui não, numa pessoa estadiando, a gente não vai conseguir ver. Ok? Mas a gente precisa saber onde que isso está gerando. O resto já é fácil. Quando eles descem até a parte mais musculosa do ventrículo, é onda R. Depois ele se expande. E esse aqui eu quero mostrar uma coisa. Isso aqui. Aqui vocês veem que a onda S, mais ou menos que ele é negativo porque ele está indo em contra ao eixo do coração. É por isso que ele é negativo. Porque a parede do coração ele não é só em uma direção. Ele que meio que desce e depois abre e volta. E essa parte que volta, que vocês estão vendo aqui, ele desceu até o vértice do coração, depois ele voltou. E essa parte é a onda S. Essa parte é a onda S. Por isso a onda S é negativa. E sim, a gente vai usar isso tudo. Mas eu quero que vocês saibam o porquê e onde se gera essa onda. Ok? Vamos continuar? Vai. E essa parte já seria quando começa a repolarização ventricular, que é a onda P. Tem mais uma onda que é a onda U, mas a gente não vai ver agora, porque isso acaba atrapalhando depois, tá? Esquece. Vamos ver a onda U quando realmente ela interessar, que é quando hipercalêmia, hipocalêmia. Vamos ver lá. Cálcio, distúrbio do cálcio. Vamos lá. Aqui não. Eu só preciso. Eu sempre falo para vocês já estão vendo algumas aulas aqui, eu sempre falo. Quanto menos informação, mais fácil de absorver. Com isso já está bom. Vamos continuar? Vamos lá? Ok, continuando aqui, né? Olha, esse desenho vocês já viram na aula passada, que seria o triângulo de Einthoven. Lembram o Einthoven que estava com o braço no balde? Bom, ele que sentou essas bases. Agora, a gente está vendo que ele fecha um circuito em volta do coração. Isso daqui essas são as derivadas frontais bipolares. A gente vê que esse daqui que vai da direita à esquerda seria D1. Da direita ao pé esquerdo seria a D2. E do braço esquerdo ao pé esquerdo seria a D3. É importante porque a gente vai comparar essas retas para vamos tirar junto a imagem, como se fosse que o nosso cérebro é o eletrocardiograma, o eletrocardiógrafo. A gente vai ter um eletrocardiógrafo no cabeça. Mas a gente também tem as derivadas monopolares, frontais monopolares. Seria a AVR, AVL e AVF. Uma coisa importante para lembrar nessa parte, esse aqui a gente vai comparar as retas. Nesse aqui a gente olha se a onda está ficando mais longe ou está ficando mais perto. E em base a isso a gente vai fazer o desenho. Lembra, se você não está entendendo essa parte, vai lá olhar primeiro aquela primeira aula e depois volta aqui, você vai entender o que eu estou falando agora. Ok? Vamos lá, vamos.
E agora? Só que tem uma coisa muito importante. E eu sempre falo, o problema é que as pessoas não são iguais. Fazer eletrocardiograma, porque por mais tá, eu vou explicar o eletrocardiograma, como são os desenhos, mas aí você vai correndo na casa da sua avó, pega o eletrocardiograma da sua avó e você fala, não, por que isso tá assim? Primeiro, a gente não vai saber se é patológico, né? Mas segundo, a gente não sabe qual é o eixo do coração da sua avó ou da pessoa que você, são diferentes pessoas. É muito diferente fazer, é muito diferente fazer um eletrocardiograma no Thor, que tem 1,90, eu pesquisei, hein? 1,90, e fazer no Tyrion Lannister, que tem 1,35. Tem uma diferença enorme de tamanho, de tórax. Tem tórax longilíneo, brevilíneo, medilíneo. O coração não está no coração. É muito diferente. Então, isso também tem um impacto no eixo do coração, tem impactos nos desenhos que vai acabar sendo feito no eletrocardiógrafo. Ok? Vamos lá? Eita! Por quê? Porque imagina, vamos falar que esse era do Tyrion Lannister, tá? Esse é o coração, ele tá mais deitadinho, ele é mais pequeno. Aí então, imagina se ele bater nessa derivada, vai dar uma imagem isoelétrica. Mas imagina o coração do Thor, que é alto. O coração vai estar mais para baixo, assim, o eixo, porque ele é alto, né? Então, essa imagem não vai ser mais isoelétrica. Mudou. O coração não está no mesmo lugar que o outro. E isso é uma coisa importante. Porque é importante quando a gente vai ler, vai ter uma aula, eu vou explicar só como tirar, de bater do olho, como tirar o eixo do coração. Mas hoje eu só quero ver como as imagens são geradas. Okay? Esse primeiro vamos ver. Mas eu queria explicar isso para vocês. Dependendo do tórax, dependendo da altura, dependendo do eixo do coração, a imagem vai variando. Por isso que é importante saber eixo do coração. Vamos lá. O eixo do coração normal, né, vai de menos 30 para 90 graus. Uma coisa, isso daqui, geralmente um positivo geralmente está aqui em cima, mas aqui está aqui embaixo, ok? Para não confundir. Agora, toda essa parte aqui seria o eixo normal do coração. Aí tem o desvio e aquele e aqui, não importa, tá? O importante é que vocês consigam entender que o eixo pode mudar. Vocês estão compreendendo? Deixa aí no comentário. Eu estou compreendendo, não. Eu preciso entender melhor essa parte. Aí a gente aperta mais, tá? Vamos continuar? Ok, vamos continuar agora com as derivadas monopolares pré-cordais, tá? Vamos colocar eles no tórax? É fácil, é fácil, é fácil. Vamos colocar. Aqui a gente tem o que seria o externo, e aqui eu já coloquei. Esse daqui é o quarto espaço intercostal, quinto espaço intercostal. Então vamos levar o dedo aqui. Então esse daqui é o quarto espaço intercostal. Aos dois lados do externo a gente coloca o B1 e o B2. Exatamente assim, só. Aí a gente vem, coloca linha hemiclavicular ou linha clavicular média. No quinto espaço intercostal, ou linha mamilar, quinto espaço intercostal, a gente coloca o V4. Ué, pulou para V4? Sim, pula. A gente primeiro coloca o V4 e num ponto, a gente tira assim, num ponto entre o V4 e o V2, a gente, ponto médio, vai o V3. Tá legal? É assim, fácil desse jeito. Aí colocamos o que seria a linha axilar anterior. Na verdade, na axila, a gente tem uma linha anterior, uma linha posterior e essa linha que está na minha camisa aqui que vocês estão vendo, esse seria a linha axilar média. E aqui onde estaria a linha axilar anterior. Aqui a gente, na linha axilar anterior, no quinto espaço intercostal, a gente vai colocar V5.
V5. Quinto espaço intercostal, V5. Quinto espaço intercostal, V5. Ok? E no sexto espaço intercostal, linha axilar média, vai o V6. Sexto espaço intercostal, V6. Sexto espaço intercostal, V6. Até dá para fazer uma música, né? O que você acha? Não, pior que não. Tá, legal, vamos lá. Porque senão a aula já tá ficando longa demais. Vamos ver. Aí o eixo vira desse jeito. O eixo, na verdade, está nesse ponto. Na verdade, o eixo pode estar nesse ponto ou nesse ponto. Ele pode se mexer também nessa curvatura interna. Ele pode se mexer também desse jeito. Dependendo também, como eu falei, do tórax, tamanho do coração. Se a pessoa tem um coração maior, tem um coração menor, né? Tem aqueles apaixonados, vai ter um coração maior, né? Vamos continuar para o que a gente realmente fez esse vídeo, né? O que seria comparar esse vetor com os eletrodos que estão fazendo a derivada. Vamos fazer a primeira derivada juntos? Vai. Esse é o D1. Então, D1, ele está indo na mesma direção, né? Só que eles estão se separando. Lembra? Se eles se separaram, mas estavam indo na mesma direção, ele vai ser mais positivo, mas com um negativo pequenininho, porque estão se separando. Aí, esse aqui, o que vocês acham? Eles são meio paralelos. Lembra do paralelo? Lembra daquele paralelo que a gente... Nesse vídeo mesmo, lá no paralelo, o quê? O positivo era grande. Ah, esse vai ter que ter, né? Porque, às vezes, nesse aqui, esse quase a gente não vê, tem vezes que nem tem. Depois, esse daqui, ele está cruzando ele, ó. Ele está vindo aqui, está cruzando e ele se cruza e depois se separa. Lembra como era? Se cruza e depois se separa? Ele vem, cruza, separa. Dependendo do ângulo, muitas vezes acaba sendo diferente. Mas esse aí vai ser isoelétrico. Mas lembra, isoelétrico dependendo do eixo do coração. Tem um eixo que é maior que esse daqui, que geralmente vai entre 60 graus aproximadamente. Aproximadamente. Mas ele pode se mexer. Nem todo mundo é igual. Tem pessoas com coração maior, tem pessoas com coração menor. Tá, agora vamos ver as monopolares. As monopolares, nesse caso, AVR, eu falei, eles veem se a onda está ficando mais longe ou mais perto. Nesse caso aqui, em todo momento, a onda está ficando longe. Em todo momento. A onda P, o complexo QRS e a onda T vão ser negativos. Então ele vai ter, provavelmente vai ser o lugar onde a gente vai conseguir ver aquela onda QS. Lembra? Pode ser, dependendo do coração, tem vezes que é uma onda RS, mas a R é pequenininha. Vamos fazer o outro. AVL. Se você pegar o AVL, ó, a AVL está aqui. Aí a gente desce e se você vê, ele que meio que está no meio. Se a gente vê assim. Então, ele vem aqui, ele vem, tá ficando mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Fica aí no ponto médio, mais longe, mais longe, mais longe. Então dá uma margem isoelétrica. Fácil, gente. Uma vez que você consegue, já é mais fácil. Depois, temos a AVF. Em todo momento ele está indo para baixo, então a AVF vai ser mais positivo. Eu falei, gente, é fácil. Vamos ver as pré-cordiais? Para vocês verem. Tem uma coisa muito legal das pré-cordiais. Aqui eu mudei um pouco o eixo para vocês verem melhor e entender melhor. A gente vê que V1, V2, V3, V1 e V2 dos lados do externo. E aí a gente tem, você vê que a gente vai se mexer assim, vai da V1 para V4. E o R vai subindo. Estão vendo? Isso se chama progressão da onda R. E o contrário acontece com a onda S. Então, essa progressão é de uma pessoa normal. E esse eixo, se vocês verem aqui, entre V5, entre V4 e V5, são os maiores, as ondas maiores. E V6 já vai ficando um pouco pequeno. E lembra que eu falei que a gente ia conseguir ver a onda Q entre V4, V5 e V6? Tá aqui a onda Q, pequenininho. Se a gente vê em outro lugar,
E se for bastante pronunciada, isso daí é patológico. Estão vendo como que funciona? Estão vendo que não é difícil? Gente, se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, deixa nos comentários, a gente responde no short para vocês. Eu espero que toda essa aula seja produtiva, que você vai ter prova, descansa, dorme bem, não se desespera, não ajuda em nada e vamos ver se a gente faz uma terceira parte. O que você acha? Dá um like, comenta, compartilha, ajuda muito o canal, apoia a gente se vê. Obrigado!